Eu não acho esse filme ruim nem nada, mas caramba, era pra ter sido muito melhor, né? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos dar sequência aí ao nosso especial da franquia para falar nesse vídeo sobre O Exterminador do Futuro, A Salvação, filme de 2009 dirigido pelo McG. Esse é o nome que o cara assina. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bem, como eu comentei no meu vídeo sobre O Exterminador do Futuro 3, é sempre um caminho cheio de minas, explosões e traições quando se trata de conseguir direitos para fazer Exterminador do Futuro do cinema, né? Com o terceiro filme, os direitos estavam sob posse do Mario Kassar e do Andrew Vajna, que tinham recém-fundado a C2 Pictures, literalmente só para conseguir vantagem em produzir um terceiro Exterminador, e de fato, depois que aquele filme foi lançado em 2003, A Rebelião das Máquinas, eles tinham planos para levar a franquia adiante, fazer um quarto filme, já tinham iniciado conversas com o Nick Stahl e a Claire Danes para revelar o papel do John Connor e da Catherine Brewster, e também do diretor Jonathan Mostow e dos dois roteiristas, o Michael Ferris e o John Brancato, que já estavam iniciando o processo de desenvolver essa nova história. Porém, no meio do caminho, as coisas começam a ter suas reviravoltas. O primeiro deles é o crescente desentendimento entre o Kassar e o Vajna, que começam a discordar de diversas coisas, começam a brigar internamente, e nesse vai e vem, do nada, meio que abruptamente, eles vendem os direitos do Exterminador do Futuro para outra empresa recém-criada, que era a Halcyon Company, desenvolvida pelo Victor Kubitschek e o Derek Anderson. Era uma espécie de startup lá de Los Angeles, mas que foi desenvolvida unicamente para entrar em Hollywood e desenvolver negócios, e o Exterminador do Futuro seria a principal cartada deles. E nesse meio tempo, a MGM entra numa batalha judicial com a Halcyon porque eles tinham um acordo anterior com a C2, quando eles estavam levando o T4 para frente, de que eles iriam distribuir o projeto, né? Então a franquia fica numa espécie de limbo por um bom tempo e que só consegue retornar de fato a um desenvolvimento, a uma produção lá para 2006, 2007, onde nesse meio tempo ficaria acordado que a Warner Bros. Iria distribuir o filme da Halcyon nos Estados Unidos e a Sony Pictures ficaria com o restante do mercado internacional. Nesse meio tempo também, né, quem assistia ao Warner Channel certamente lembra disso, eles também anunciaram a série Terminator The Sarah Connor Chronicles, que seria exibida por 2 temporadas a partir de 2008. Eu vi só a primeira temporada, alguém assistiu, alguém acompanhou até o final, mas enfim, o Anderson e o Kubitschek seguem na pré-produção, aproveitando diversos materiais que eles já tinham na fase da C2, inclusive mantendo o Brancato e o Ferris para escrever o roteiro. Eles ficariam até o final do projeto, no que seria um ambicioso projeto para iniciar uma nova trilogia. Esse novo filme seria chamado Terminator Salvation: The Future Begins. Então, Terminator Salvation seria a nova assinatura dessa franquia. Então, os caras já estavam colocando a carroça na frente dos bois, e em especial quando eles contratam o McG no final de 2007 para dirigir esse novo filme. As conversas com o Jonathan Mostow não deram certo, e o McG, né, depois de uma certa relutância, aceita dirigir o filme com esse potencial de explorar o mundo do futuro, né? O Exterminador 4 ia ser o primeiro da saga que não envolveria viagem no tempo, mas que seria totalmente concentrado no futuro pós-apocalíptico, o que era uma coisa que o James Cameron meio que não deu a bênção, mas ele também não falou mal do projeto. Ele conversou com o McG, ele deu algumas dicas para ele de como trabalhar, e o McG, né, ele faz até uma comparação que eu considero um pouco infeliz demais assim, né, mas ele diz que o James Cameron não se tornou o James Cameron até ele fazer o primeiro Exterminador, que ele tinha feito o Piranhas 2 antes disso. Aí o McG, né, ele tinha dirigido 2 filmes das Panteras, aquele drama Somos Marshall. Aí ele fala, é quase como se a minha carreira inteira até esse ponto tivesse sido Piranhas 2, e esse filme aqui, esse Exterminador, vocês vão ver o trabalho que eu vou fazer, o diretor que eu vou me tornar. Uau, quem fala uma coisa dessas, né? E um dos frutos dessa conversa aí do McG com o James Cameron é o próprio Sam Worthington, com quem o Cameron tinha trabalhado já no Avatar. Ele tinha feito toda a parte de filmagem live action há uns anos atrás, né? E o Cameron recomenda o Worthington para esse papel que o McG originalmente tinha pensado pro Christian Bale,
mas também para outros nomes aí sonhando alto, como Daniel Day-Lewis, e ele acaba fechando no Wharton para fazer o filme, enquanto Christian Bale opta por fazer o John Connor justamente porque ele tinha um papel menor na primeira versão do roteiro. Obviamente, quando você fecha com Christian Bale, o roteiro expande muito mais o papel do Connor, né? E alguns dos nomes que passaram por revisões não creditadas do Salvation incluem o oscarizado Paul Haggis, o Sean Ryan e até mesmo o Jonathan Nolan, que eu imagino que tenha entrado quando o Christian Bale foi escalado, né? O Bale deve ter chamado ele aí, cobrado um favor, mas o Jonathan Nolan não consegue ficar tanto tempo porque alguns meses depois aconteceria a greve do WGA de 2007 e 2008. Mas o MacG, né, tentando vender na força aí do Cavaleiro das Trevas, diz que o Jonathan Nolan era a principal força por trás do roteiro, que ele foi o roteirista mais valioso do projeto inteiro. As filmagens acontecem entre maio e novembro de 2008, principalmente em locações do Novo México, com um orçamento altíssimo de 200 milhões de dólares, configurando aí como o filme mais caro da franquia Exterminador do Futuro. Ele é até mais caro do que o Gênesis e o Destino Sombrio que viria depois. E o resultado, né, que chegou nos cinemas em maio de 2009, 15 anos atrás, é um filme que vinha de uma premissa muito legal, de uma ideia que todo mundo sempre quis ver no cinema, né, a Guerra do Futuro, mas, infelizmente, né, ainda que eu acho que o filme esteja longe de ser ruim, ele cai naquela área do projeto que poderia e deveria ter sido muito mais. A história do filme se passa 15 anos no futuro, com John Connor, vivido por Christian Bale, ajudando a resistência humana na guerra contra as máquinas da Skynet. A situação se complica quando o misterioso Marcus, vivido por Sam Worthington, se revela como um ser diferente de tudo que viram até então. Ok, quando você tá lá na sala de roteiristas com o seu caderninho pensando em como você vai fazer esse filme, a sua imaginação pode ir para qualquer lugar, né? A gente sempre viu no primeiro, no segundo, no terceiro, vislumbres de como seria esse combate dos humanos contra as máquinas, sempre à noite, né? Vale apontar isso. Então, qual é o tipo de história que você vai desenvolver aqui? É um filme de guerra? É um filme de drama? É um filme de exploração de mundo? E, primeiramente, eu acho que o roteiro do Brancato e do Ferris é competente nessa ideia central do Marcus e do John Connor. Do John Connor, primeiro, eu acho legal ele não ser aquele líder destemido e lendário que a gente sempre aprendeu nos filmes anteriores, né? Eu acho que faz sentido um cara que não vai chegar direto na liderança das forças militares humanas de uma hora para outra, né? Tipo, oi, eu sou o John Connor, eu sei tudo, acreditem em mim. Não. É interessante ter essa burocracia, essa resistência e ele ter que provar o valor dele e ser visto por outros soldados como uma espécie de profeta, né? Porque quando eles encontram elementos e projetos da Skynet, tem aquele ar meio místico de nossa, é igual o John Connor falou, é igual você tinha previsto. Então isso cria um arco bacana para o próprio John Connor ter ao longo do filme, né? Para ele não ser só o cara que dá as instruções, que dá as ordens. E do outro lado, o Marcus é a ideia mais interessante desse filme inteiro, porque, spoilers, né? O próprio trailer spoilou isso na época, eles estavam desesperados. O Marcus é um híbrido humano com máquina, né? Ele foi um humano que morreu e cedeu o corpo dele para a Skynet no tempo pré-julgamento final, mas aí, quando ele acorda 15 anos depois, sem memória, ele tá fundido com um corpo de exterminador, né? É um projeto bem interessante. A ideia do exterminador que não sabe que é um exterminador é o tipo de conceito que eu adoraria ver em outro filme, que eu adoraria ver com outro roteirista, com outro desenrolar, porque eu acho que apesar do Salvação setar muito bem o terreno e colocar propostas muito interessantes na sua frente, elas não são tão bem desenvolvidas e isso faz parte, para mim, da direção, do elenco e de todo o desenrolar. Por exemplo, o John Connor, ele não é bem um personagem nesse filme. E olha que você tem o Christian Bale, que é certamente o ator mais interessante, mais talentoso que já passou pelo nome do John Connor antes e depois dele, mas ainda assim parece que ele tá só apagado, que ele não tem tanto o que fazer, que ele tá servindo a um propósito meio estereotipado. Tipo, ele é o John Connor e não tem nada mais pra desenvolver ou pra explorar dentro daquilo, sabe? Mesmo quando o filme resolve te introduzir o jovem Kyle Reese, que é vivido pelo Anton Yelchin, que pra mim é disparado o melhor ator desse filme, tá? Eu acho que entre a imitação e a renovação ele consegue se divertir e explorar muito mais. Mesmo quando você tem esse elemento, né, do John Connor tendo que encontrar o pai jovem dele, fica faltando algo mais interessante. E da mesma forma,
o Marcus aí do Sam Worthington, que forma um núcleo com o Kyle Reese e com a jovem menininha Star, é aquele tipo de núcleo que você consegue entender os ingredientes de como poderia se formar ali uma amizade bacana entre os três. E não acontece isso. Não acontece isso porque, primeiramente, o Sam Worthington é meio fraco nesse filme, tá? Eu não acho que ele é carismático, eu acho que o James Cameron conseguiu dar um jeito nele no Avatar, mas aqui eu acho ele muito fraco, meio canastrão demais, assim, ele tem uns berros, uns gritos que, tipo... não funciona muito pra mim, e quando ele tá naquela posição do estranho, que não tem uma confiança muito com o Kyle Reese, com a Star, e aí do nada ele já muda de página e tá indo até a base da Skynet pra salvar eles, ele tem até um romance com outra guerrilheira da Resistência, que é a Blair, vida pela Moon Bloodgood, acho que esse é o nome dela. Tudo acontece porque o roteiro tá pedindo, mas você nunca sente atração, emoção, carisma, um senso de amizade, de fraternidade. Isso é o que falta nesse filme pra mim. Isso vem do elenco e vem do McG. Porque o McG, ele não é muito bom com essas cenas de drama, com essas cenas de personagens, com nada disso daqui, mas em compensação, ele é bom na ação, né? Eu acho que a ação desse filme honra bem o que o James Cameron já fez no início da franquia e sabe explorar a tecnologia da Skynet, esses outros modelos de robôs exterminadores, tem uma moto exterminador nesse filme, especialmente essa sequência aí que envolve uma perseguição na estrada, é muito bacana, né? Tem um pouco de Mad Max pelo cenário desolado, mas também aquelas invencionices tecnológicas do Exterminador do Futuro. Então, é um diretor que, ironicamente, né, não sabe lidar muito bem com a parte humana, falta envolvimento de personagens, você se importar com a ação, mas é bom nessa parte técnica, né? Eu também acho que o Exterminador do Futuro A Salvação tem um trabalho de fotografia bem interessante, que é assinado aí pelo Shane Hurlbut, que eu devo, né, mencionar que levou um esporro do Christian Bale no set, foi um áudio vazado lá, que era porque ele colocou uma luz no lugar errado, começou a mexer no meio da cena, o Christian Bale ficou puto, explodiu com o cara, foi um bafafá na época. You are trashing my scene! Mas eu acho que ele faz um trabalho competente, né? Tem até um processo fotoquímico bem específico que eles utilizaram aqui para alcançar essa fotografia cinzenta, meio desaturada, mas ainda assim que não é lavada, na minha opinião. Eu acho que tem uma maneira correta de fazer aquele visual cinza e depressivo que a gente vê Hollywood tentando replicar hoje, e pra mim tá mais pra esse lado do Salvação, né? Ele não é um filme que me parece muito digital, dá pra ver que tem algo bem interessante na película dele. E isso vai além dos meus conhecimentos sobre processos fotoquímicos, mas um dia, quem sabe, eu trago uma explicação melhor sobre o que eles fizeram no visual desse filme, porque me pareceu bem interessante. Eu gosto dos efeitos visuais, gosto dos efeitos práticos, mas eu acabo perdendo um pouco de interesse no filme quando ele vai caminhando pro clímax, né? O clímax que junta todos os personagens numa batalha, pra mim, que é bem xixelenta aí na base da Skynet. Tem a Helena Bonham Carter como o rosto da Skynet e até mesmo uma cameo digital do Arnold Schwarzenegger. Eu lembro que foi a primeira vez quando eu tava na escola, né, porque eu vi esse filme. Acho que foi a primeira vez que eu vi um ser humano digital, né, que eles tentaram fazer de forma fotorrealista. E na época não era muito bom, não. E hoje até que envelheceu ok, sabe? Eu acho que eu já vi coisa pior nos dias de hoje. É um bom fanservice, mas me irrita profundamente a trilha sonora do Danny Elfman, que é muito preguiçosa, é desleixada pra caramba. E o jeito que ela usa, de forma viciada, as notas da trilha do Brad Fiedel do primeiro, só pra dar um tadam, 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 é muito fraco, é muito tosco, na verdade, e eu acho que é um dos elementos mais fracos do filme inteiro, na minha opinião. Isso porque ele vai até um final que envolve o sacrifício do Marcus, um transplante de coração, mas que é meio vazio, meio fraco. E eu explico por quê. Porque eles tinham um final alternativo que era muito mais bizarro, sombrio, que envolveria o John Connor morrendo, e o que eles iriam fazer? Eles iam tirar a pele do John Connor, colocar no esqueleto metálico do Marcus para sugerir que o John Connor é um híbrido de exterminador e humano. Já é uma ideia ruim, na minha opinião, que fica pior quando eles descobrem que o Marcus é um androide da Skynet programado, e aí ele, na pele do John Connor, mata todo mundo. Ele mata a Bryce Dallas Howard, ele mata o Kyle Reese, ele mata os membros da Resistência. Seria um final bem dark, que não te dá muita esperança do que poderia acontecer, mas quando você vê o McG falando desse final, dá pra ver na cara dele que era o final que ele queria ter feito. Eles mudaram esse final porque o roteiro vazou na internet, as pessoas ficaram muito bravas, e aí eles falaram, tá, vamos reshutar, vamos mudar. E de fato, quando você muda o final,
você mudou na estrutura da história, porque parecia que o Salvação estava caminhando para esse final, e aí quando ele não chega nesse final, ele chega num final diferente, que é mais genérico, aí fica meio sem graça, né? O Exterminador do Futuro da Salvação é um filme que sempre me deixa meio em conflito, pessoal, porque eu gosto muito das ideias dele, dos conceitos e até de algumas das cenas de ação. Pra mim, configura como um dos trabalhos mais inspirados do McG, e olha que eu sou fã de Panteras, tá? As Panteras dele eu acho muito divertido. Mas aqui eu vejo o McG tentando ser um pouquinho mais maduro na execução, no conceito, no design, e dá certo em alguns aspectos, porém eu acho que fica devendo demais na área que o James Cameron sempre acertou, independente da tecnologia que ele usa, que é o fator humano. São os personagens, são as relações entre essas figuras. Você tem que se importar com os personagens humanos para que todo o espetáculo pirotécnico de efeitos visuais vale a pena. Então eu acho que acaba ficando no meio do caminho. A gente merecia um filme de Guerra do Futuro de Exterminadores mais inspirado do que esse daqui. Para o Exterminador do Futuro, A Salvação, eu dou uma nota 6. E do lado financeiro, A Salvação não foi muito bem a salvação que a franquia precisava, porque ele estreou nos Estados Unidos em 21 de maio de 2009 com 42,558 milhões, que é ajustado para a inflação dá cerca de 62,323 milhões, fazendo um total doméstico de 125,322 milhões, que é ajustado para a inflação dá cerca de 183,526 milhões, e no mundo inteiro 371,353 milhões, que é ajustado para a inflação dá cerca de 543,821 milhões. O dólar não estava muito bom naquela época, né, pós-crise, mas o resultado foi tão ruim, pessoal, que faliu a Halcyon Company. A Halcyon Company, recém-formada só para produzir essa trilogia, declarou falência no mesmo ano. O Exterminador do Futuro, A Salvação, literalmente fez um estúdio inteiro ir à falência. Então, esse foi o resultado, né, pessoal? Eu acho que não é um filme ruim, mas ele poderia ser muito melhor. Quem sabe, outro dia, em outro contexto, a gente consiga ter um filme digno dessa batalha futurista. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de O Exterminador do Futuro, A Salvação, e se preparem aí, porque, né, o próximo filme da franquia, esse sim, vai dar muito o que falar. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.